História do cinema, com a professora Enilda, para os alunos do primeiro ensino médio, da escola Herém Cocina Braga. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a origem do cinema, como essa sétima arte foi inventada. No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. No entanto, a criação do cinema foi resultado do esforço de vários inventores, que trabalhavam para conseguir registrar imagens em movimento. Conseguir imagens em movimento foi algo perseguido desde a antiguidade. As sombras sempre exerceram fascínio nos seres humanos, o que rendeu, inclusive, a criação do teatro de sombra. Com o advento da fotografia, foi possível fixar imagem numa superfície, seja ela de papel, placa de metal ou vidro. A própria etimologia da palavra cinema explica isso. Afinal, cinema é a abreviação de cinematógrafo. Cine vem do grego e significa movimento. E o sufixo ágrafo aqui significa gravar. Assim temos o movimento gravado. Por isso, diversos inventores de países como França e Estados Unidos desenvolveram aparelhos para captar e projetar imagens em movimento. Vamos ver agora alguns desses inventos. A primeira foi a lanterna mágica. Inventada no século XVII, tratava-se de uma câmara escura que projetava através de lentes e luz desenhos pintados à mão em vidros. Um narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. Aqui nessa ilustração nós vemos uma apresentação doméstica de lanterna mágica para crianças. A partir desse equipamento, lanterna mágica, foram se modificando vários outros equipamentos. Praxinoscópio. Construído em 1877 pelo francês Charles Emile, o praxinoscópio consistia num aparelho de formato circular, no qual as imagens iam se sucedendo e dava a sensação que estavam se movendo. Inicialmente restrita ao ambiente doméstico, Emily conseguiu aumentar o tamanho de sua máquina. Isto permitiu projetar os desenhos para plateias maiores e estas performances ficaram conhecidas como teatro óptico. Cinetoscópio. Lançada em 1894, na fábrica comandada por Thomas Edison, nos Estados Unidos, o cinetoscópio era uma máquina individual, onde se assistia a filmes de curta duração, 15 minutos no máximo. O invento só foi possível porque Edison criou uma película de celuloide, capaz de guardar as imagens e assim projetá-las através das lentes. Cinematógrafo. Os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, apaixonados por inventos e fotografia, desenvolveram o cinematógrafo. Ao contrário dos outros aparelhos, este permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison e fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitar problemas legais.
Desta maneira, o invento dos irmãos franceses superou os concorrentes e transformou-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. A primeira exibição cinematográfica, os irmãos Lumière eram filhos de fabricantes de materiais fotográficos, cuja fábrica estava localizada na cidade de Lyon, França. Pesquisaram e aperfeiçoaram as primeiras câmeras fotográficas, contribuindo para o surgimento da fotografia colorida. Através do cinematógrafo, começaram a realizar seus primeiros filmes, que consistiam em captar imagens com o aparelho parado. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grande Café, foi realizada a primeira projeção cinematográfica, tal qual conhecemos hoje. Assim, numa sala escura, foram projetados 10 filmes de curta duração, como A Chegada do Trem, A Estação ou A Saída de Operários da Fábrica. No entanto, os próprios irmãos Lumière não prosseguiram suas carreiras pelo cinema. Louis ainda inventava o fotograma e se dedicaria à ciência, enquanto Augusto continuaria seus estudos de bioquímica e fisiologia. Cinema narrativo. O cinema era visto apenas para fins documentais e para registrar, através de uma câmera estática, algo que estava acontecendo diante da lente. Seria o que se chama teatro filmado. No entanto, 2 pioneiros vão utilizar as câmeras para contar histórias, criar técnicas e narrativas que somente seriam possíveis com este aparelho. Destacamos 2 percussores do cinema narrativo: Alice Guy Blanchet e George Méliès. Alice Guy Blanchet foi a primeira mulher cineasta, a primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema. Foi a francesa Alice Guy Blanchet, autora de quase 1000 obras. Ela fez o primeiro filme baseado no conto popular A Fada dos Repolhos. Alice trabalhava como secretária na fábrica e produtora de cinema Gaumont, quando os irmãos Lumière foram fazer uma demonstração do seu recente invento. Encantada com o aparelho, Alice começou a experimentar filmar com dupla exposição, atrasar ou apressar a velocidade da câmera, a fim de conseguir efeitos interessantes para narrar suas histórias. Ela ainda seria a primeira a usar cores e som nos seus filmes. Criou sua própria produtora e construiu estúdios para filmar suas obras. George Méliès, considerado o pai dos efeitos especiais, ele foi um dos convidados dos irmãos Lumière a presenciar o primeiro filme, exibido pelo cinematógrafo em 1895. Ele ficou encantado e, a partir daí, comprou uma máquina semelhante e começou a gravar filmes. Seu primeiro filme foi Viagem à Lua, uma obra baseada no conto de Júlio Verne.